Boa noite. Eu me chamo Maurício. Primeiramente, gostaria de pedir sigilo na hora de contar o meu relato, pois trabalho em um lugar onde poucos queriam estar. É uma profissão que exige bastante seriedade. Eu trabalho em um IML e já faz 12 anos que estou aqui. Comecei como ajudante de motorista e hoje sou auxiliar de necrópsia. Já vi muita coisa estranha no meu serviço, desde coisas normais, como o corpo que sua ou que se mexe sozinho, coisa que é bem natural de se acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores. Só que o mais sinistro de tudo isso foi uma besta que eu não sei como, mas nos seguiu de uma cidade a outra. Tudo aconteceu em 2009. Na época eu ainda era ajudante de motorista, onde eu e ele ficávamos encarregados de pegar os corpos de pessoas, que muitas das vezes eram vítimas de acidentes ou de homicídios, mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação, ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas, sem um motivo aparente. E foi justamente numa ocorrência desse tipo que aquele ser nos seguiu. Era por volta das 8 horas da noite quando recebemos uma ligação, que era para ir pegar um corpo de um senhor que tinha falecido dentro de sua casa. Ele morava em um distrito próximo da minha cidade, onde levava cerca de 40 minutos para chegar lá. Quando chegamos em sua casa já tinha perícia, polícia e tudo mais. E apesar do corpo estar cheio de sangue, a causa da morte foi comprovada como sendo natural. Esse senhor já devia ter uns 70 anos de idade, e pela casa dele ser bem afastada de tudo e de todos, bem no meio da mata, os peritos suporam que ele morasse sozinho, e por isso o corpo dele ficou sem identificação até ser enterrado. Então, depois que a perícia fez o seu trabalho, nós fizemos o nosso. Colocamos ele dentro do rabecão e seguimos de volta para o IML. E foi enquanto voltávamos do distrito que vimos aquele bicho pela primeira vez. A gente já estava há um bom tempo na estrada, numa velocidade de mais ou menos 70 quilômetros por hora. Nessa velocidade, nenhum animal normal correria por tanto tempo, mas aquele bicho corria nessa velocidade, e até mais se duvidar. Quem percebeu ele primeiro foi meu amigo que dirigiu o rabecão. Ele bateu em meu braço assustado e falou assim: Maurício, Maurício, rápido, olha aquilo no mato correndo. Eu então olhei e vi na mata um bicho grande e peludo correndo muito rápido. Ele estava de quatro e quase lado a lado da gente. Seus olhos eram amarelados e brilhavam bastante como dois faróis. E não deu para ver muito aquele ser, pois a noite não era de lua e tínhamos nenhum tipo de iluminação fora o farol do carro. Mas deu para perceber que ele corria muito e que era bem grande. Foi então que meu amigo entrou numa reta da estrada e puxou 120 por hora. E só então que aquele bicho foi ficando para trás. Nós ainda sem entender que bicho era aquele, só olhávamos para todos os lados, para ver se ele aparecia novamente. Mas por Deus ele não apareceu. E então seguimos para o IML. Depois de chegar lá, nada de estranho ocorreu aquela noite. Mas na noite seguinte aquele bicho voltou a aparecer. E vimos o quão feio ele era. Já era por volta das 2 da madrugada quando recebemos outra ligação, que era de um acidente fatal que tinha acontecido numa avenida próximo do IML. Então fomos para o lugar e logo pegamos os corpos das vítimas e retornamos ao IML. Foi quando chegamos lá que vimos aquele ser pela segunda vez, só que nitidamente. Para entrar no IML a gente pegava primeiro uma estrada que tinha do lado, onde só tinha o muro e o mato. Depois a gente dobrava e entrava no portão, que estava sempre aberto. E foi quando viramos nessa curva que vimos aquela criatura. Era um bicho que estava de pé como gente. Estava como se estivesse olhando lá para dentro. Aquela aberração era alta e muito magra. Seu corpo era coberto de pelos. As pernas pareciam estar quebradas. E a sua cabeça era parecida com a de um cachorro, só que maior e bem mais feia. Aquilo, quando nos viu, fez um gesto quase que humano.
Ele tampou a visão como se tivesse incomodado com a luz do carro. E foi um encontro muito rápido, pois assim que nos viu ele deu um pulo e correu para dentro da mata. E se escondeu dentro de uma moita que tinha ali perto. Quando vimos aquilo, ficamos com muito medo. E quase que não saímos do carro temendo que ele voltasse. Foi então que tivemos a certeza do que vimos na noite anterior. Aquele ser era um lobisomem. Ainda na mesma noite chegamos a escutar arranhões e passos na mata que tinha nos fundos do IML, onde vimos a criatura. Mas apesar de tudo, não vimos mais aquele bicho. Porém, creio que ele apareceu por mais 2 noites, pois fora a gente, um inspetor e um policial também viram um ser macabro próximo dali. E ele não atacou ninguém apesar de ter uma aparência assustadora. O lobisomem parou de aparecer depois que enterramos o senhor que havia sido encontrado morto há noites atrás. Aquele senhor não tinha filhos registrados no cartório, nem registros de casamento, nenhum vínculo com alguém. Por isso foi enterrado como indigente. Mas aquele bicho que apareceu por várias e várias noites parecia ser o único que o conhecia. E se duvidar, o próprio senhor também fosse um lobisomem. Sempre conto essa história para quem quiser ouvir, mas não cobra ninguém que acredite, pois eu sei o que vi naquela noite. E foi assustador ver um bicho daqueles correndo muito rápido e ter gestos quase que humanos. Hoje ainda tenho medo de me encontrar com ele, pois quase toda noite passo pelo mesmo lugar onde vi aquele ser. E apesar de terem se passado vários anos, ele ainda deve estar por aí. Olá, boa noite a todos que ouvem esse relato. Eu me chamo Luciano, sou morador de Londrina que fica no Paraná. Atualmente conto com meus 49 anos, mas o que vou relatar a seguir ocorreu há muitos e muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 17 anos. Algo que nunca vou esquecer, parece até que aconteceu ontem. Bom, para contextualizar, eu moro no bairro Vila Casone, onde nasci e fui criado. Hoje todos os parentes moram próximos daqui, mas antigamente, quando as condições financeiras não eram boas, o restante da família morava no interior, mais precisamente numa chácara que ficava próximo de Ibiporã, um outro município aqui do Paraná. Íamos de carroça ou a cavalo até a casa dos meus avós, costume esse que durou até o dia em que eles faleceram, e o caminho lá era bem extenso. Mesmo indo a cavalo demorava muito, mas isso que era o bom, pois assim poderíamos observar a natureza. Mas como nada é perfeito, coisas estranhas aconteceram diversas vezes. Certa vez, quando ainda era dia, demos carona na carroça do meu pai para uma moça, que dizia estar indo para Ibiporã. Porém, no meio do caminho, enquanto não percebemos, a dita moça sumiu diante dos nossos olhos. Não pulou da carroça e nem se despediu. Ela simplesmente sumiu quando tiramos a atenção dela. Outra vez foi de manhãzinha. Em meio à neblina da manhã, avistamos um homem fumando cigarro. Porém, mesmo andando muito, nunca chegávamos perto dele, sendo que isso ocorreu mais de uma vez. Mas era de noite que as coisas ficavam ainda piores. Por várias noites ouvimos pedidos de socorro, ou se não, barulhos de correntes sendo arrastadas. Dizia meu pai que essas coisas eram almas errantes, que continuavam a vagar pela região, pois segundo ele, foram muitos escravos que perderam suas vidas naquelas terras, e também muitos sitiantes cometeram diversas atrocidades. Eu sempre senti angústia e medo ao ouvir aquelas vozes, medo por saber que se tratava de algo do além, e a angústia era pelas pobres almas que continuavam a vagar sem rumo, e dali tirei o hábito de sempre rezar pela alma dos que já se foram, costume que siga até hoje.
Deu para perceber que essa estrada que ligava a casa dos meus avós era bem sombria, tanto de dia como de noite. Mas essas foram só uma parcela do que já vimos por ali, pois chegamos até ver um lobisomem, a qual atacou e matou meus 2 cachorros, algo que não esqueci até hoje. Era maio de 1990. Não sei o que tinha acontecido, mas tivemos que ir a pressas à casa de minha avó. Lembro que nesse dia fomos eu, meu pai e um tio até a chácara deles. E isso já eram as 9 da noite, algo considerado bem tarde naquela época. Mas mesmo assim, pegamos nossas coisas e fomos seguindo de carroça. Porém, antes de sair de casa, os meus 2 cachorros foram nos seguindo. 2 pastores alemães já grande, um macho e uma fêmea. Cães que serviam para proteger a nossa casa. E como de costume, levamos eles também. Mas algo estranho aconteceu no meio do caminho. Devíamos ter andado por cerca de 10 minutos, quando o primeiro indício de que algo não estava certo aconteceu. O cavalo que puxava a carroça abaixou as orelhas e começou a andar para trás. Logo meus cachorros pularam da carroça e começaram a latir, ficando numa posição de que a qualquer momento iriam atacar. Pensando se alguém que também vinha por aquela estrada, o meu pai chamou por 2 vezes. Tem alguém aí? Como ninguém respondeu, ele desembaiou sua faca e mandou a gente ficar em alerta. Parecia que ele sabia do que estava ali, pois ficou muito assustado e olhando para todos os lados. Porém não fomos atacados, nem tivemos que nos defender de nada, pois meus 2 cachorros partiram em disparada para um mato que tinha ali perto, e logo deu para ouvir algo grunhindo e berrando muito alto. Quando olhamos lá na frente, vimos que de trás da moita foi saindo algo muito grande, tão grande que fez com que meus cães parecessem pequenos, pois eles estavam lutando com aquela criatura. Meu tio, assim que viu aquela cena, logo disse: "É um lobisomem, Antônio. Vamos voltar?" Mas já era tarde. A coisa começou a correr e passou bem perto de nós, indo na direção contrária da nossa. Meus cães, muito corajosos, continuaram no encalço do bicho. Só após aquilo ter ido embora que o cavalo se pôs a correr, tão rápido que quase caí da carroça. Só foi parar quando chegamos na casa de minha avó. Talvez pela adrenalina ou por tudo ter acontecido muito rápido, eu não fiquei com medo. Mas depois de acalmar os ânimos, fiquei lembrando daquilo pulando e correndo na estrada muito rápido. Aí sim comecei a ficar com medo, mas preocupado pelos cães que correram atrás daquela coisa e que nunca mais voltaram pra gente. Passamos aquela noite na casa dos meus avós. Lembro-me de ouvir 2 ou 3 coisas estranhas durante a noite, já que não consegui dormir, pensando nos meus cachorros e imaginando que o lobisomem já poderia ter os devorados. E de fato, não sei o que aconteceu com eles, já que depois daquela noite nunca mais vi os meus cachorros. Após esse acontecido tenebroso, eu nunca mais fui o mesmo. Cheguei a pegar aquele caminho macabro outras vezes, mas somente enquanto fosse dia. Nenhum de nós chegamos a ver aquela criatura novamente. Porém, bastou uma vez para eu poder ter minha noite. Os meus cães nos salvaram do possível ataque da fera, mas que infelizmente acabaram sendo vítimas do ser sanguinário. Boa noite. Eu me chamo Kleber. Sou morador do estado de Goiás. Para manter o sigilo, não contarei de que cidade estou mandando esse relato, pois sou bem conhecido por aqui e gostaria de manter a minha imagem, já que o assunto que tratarei a seguir sei que muitos não vão acreditar, mas saibam que foi real. Eu vi aquela criatura. Tudo aconteceu há 5 anos, época que virei síndico aqui do residencial em que moro, lugar onde tenho a minha residência há pouco mais de 7 anos.
Sou casado e pai de 2 filhos, sendo o mais novo de 5 anos. Guardei bem essa informação, pois será importante mais à frente. Bom, aqui por ser fechado e ter segurança armado, é para ser um lugar bem seguro. Porém, há 5 anos atrás, coisas estranhas começaram a acontecer. Muitos moradores vinham com a reclamação de que alguém tentou entrar em suas casas, ou se não alguém que viu uma pessoa se escondendo no estacionamento. Lógico que tentei tratar desses problemas o mais rápido possível, mas que não pude fazer nada, pois o estranho visitante nunca era pego. Mas isso mudou depois daquele dia. Numa noite, logo depois das 11, uma moradora tentou levar o lixo para a lixeira que fica nos fundos do residencial. Ao chegar lá, ela viu algo que a deixou muito atordoada. Lembro de ouvir os gritos de desespero daquela mulher. Eram tão altos que achei que fosse outra coisa. Mas assim que fomos ver o que era, ela já estava desmaiada e ainda com seu lixo em mãos. A levamos para um hospital que tem aqui próximo. Logo depois ela melhorou e ainda assustada nos contou o que tinha acontecido. Assim como fazia toda sexta-feira, ela foi deixar o lixo no lugar onde o carro faz a coleta. Porém, naquela noite ela notou algo estranho no lixo. Ao se aproximar de lá, a moradora escutou um barulho assustador. Era como um roncado, grunhido, algo que ela não soube descrever direito. E ainda viu algo de pé, que nem gente lá dentro da lixeira do residencial, o que a fez gritar daquele jeito e logo em seguida desmaiar. Ali no hospital comigo estava a filha dela e mais 2 moradores. Logo de cara falamos que era um cachorro da região e que não teria motivos para se ter medo. Mas ainda assim a mulher continuou falando que não era cachorro, mas sim uma pessoa pelo tamanho daquilo. Porém o mais assustador nem foi isso, pois quando vi a lixeira notei algo macabro. Assim que retornamos para o residencial, tentamos acalmar os ânimos das pessoas. E depois fui verificar a lixeira. Com uma lanterna e junto do segurança, adentramos lá dentro. E a porta que dava acesso à rua, que era onde o carro de coleta pegava o lixo, estava arrombada. Parecia que alguém abriu com um chute. Mas mesmo perguntando, nenhum morador escutou nada ali perto. O que leva a crer que fazia tempos que algo ou alguém entrava no residencial. Daí estaria a explicação do porquê muita gente relatou estranhos acontecimentos. Deixamos para consertar aquilo no outro dia e fomos todos para casa. E fiquei pensando no que a moradora falou pra gente, mas entrei no bom senso que só era um cachorro ou mendigo ali da região. Passando-se alguns dias, consertamos o rombo que tinha na lixeira do residencial e logo continuamos com as nossas vidas. Porém, depois que isso aconteceu, notei que os cães latiam muito durante a noite perto da minha casa, tanto que chegava a incomodar. Mas como esses latidos eram da parte de fora do residencial, eu nada podia fazer, a não ser me levantar todo dia e jogar água neles, sendo que foram noites só fazendo isso, até que numa dessas vezes eu vi aquela criatura. Se não me falha a memória, isso ocorreu numa noite de sábado para domingo. Era mais ou menos por volta de 2 ou 3 da manhã. Como sempre, os cães começaram a latir feito loucos. Já não aguentando e querendo dar um basta, resolvi dar uma olhada para o que eles latiam tanto. Peguei a lanterna e a escada e saí de casa. Subi no muro e liguei a luz em direção dos latidos. Foi quando vi diversos cachorros acuando algo contra o muro, o que imaginei ser um porco devido ser peludo e ter orelhas caídas, e que não me assustou num primeiro momento. Porém, quando aquela criatura olhou para mim, vi que não era um porco ou qualquer animal que conheço. Era um ser estranho e cheio de pelos, uma coisa que nem sei dar características de tão grotesca que era. O bicho, assim que me viu, rapidamente se virou e começou a correr que nem gente na direção do matagal. Coisa normal não era. Tinha aparência de bicho, mas corria que nem gente. Imaginei que só podia ser o lobisomem. O susto em ver aquele ser foi tanto que até desequilibrei e caí de uma altura de 2 metros, mas que felizmente nada de grave me aconteceu. Porém, só de ver aquilo já bastava.
Algo macabro estava acontecendo por aqui. Quando caí da escada, me feri um pouco. A minha esposa, que estava de resguardo, perguntou o que tinha acontecido, mas eu disse que foi uma pequena queda e que estava tudo bem. O bicho por muitas vezes apareceu ao lado do muro, pois sempre ouvi os cães latindo lá fora. E lembrou que meu filho tinha acabado de nascer? Pois é, soube pela minha mãe que lobisomens gostam de crianças pagãs. E o mais assustador nem foi isso, pois enquanto não tinha batizado meu filho, ele continua a nos visitar praticamente todas as noites. Esse caso que estou contando a minha esposa não sabe. Não contei para vizinhos e nem para amigos do que vi naquela noite. Só para você e para minha mãe. Mas hoje, graças a Deus, aqui está tudo tranquilo. Mas foi um terror passar mais de um mês ouvindo aqueles cães. Pois mesmo não vendo a criatura novamente, eu sabia que ele estava lá, só esperando o momento certo para vir atacar. Olá, Sam. Boa noite. Já fazem 10 anos que moro em uma chácara no interior de São Paulo, a qual não vou revelar o local exato. Em nossa região, todos os conhecidos, especialmente os vizinhos, já comentaram pelo WhatsApp sobre um estranho animal que passa toda sexta-feira em nossa rua, trotando feito um cavalo. Porém, Sam, a minha história começou quando chegamos nessa chácara. Na época, viemos morar com meu esposo e minhas filhas, que hoje residem em outra cidade, pois não conseguiram suportar a vida aqui, após vários e vários ocorridos inexplicáveis que enfrentamos morando aqui. O meu casamento é o segundo, Sam, e com um homem que era viúvo. Logo que nos mudamos, as minhas filhas e eu percebemos que a casa tinha uma atmosfera muito sombria e ainda guardava alguns objetos da falecida, roupas jogadas em um armário velho, sapatos e até itens pessoais, como um pendente, pulseiras e mechas de cabelo. No início, tudo transcorria bem, até que a minha filha começou a ter a sensação de que algo dentro daquela residência estava nos observando. De repente, ninguém mais se sentia confortável naquela casa e vivíamos constantemente com medo, até mesmo de ir no banheiro sozinhos. Em uma certa tarde, Sam, nosso caseiro veio perguntar quem era a mulher que na noite anterior estava andando pelo quintal. Ele e seu primo conseguiram observá-la. Eles a cumprimentaram, mas ela não reagiu, não respondeu e só continuou caminhando em direção às árvores. Ficamos em estado de alerta, pois criamos a certeza de que aquela figura estranha saía à noite para poder caminhar. E isso foi apenas o começo de tudo. Em uma certa noite, Sam, a minha filha mais velha, estava no seu computador, quando de repente notou que a luz do quarto acendia e apagava sem parar. Por instinto, ela tirou uma foto da porta. Quando revisamos a imagem, para o nosso completo espanto, no canto da porta estava a figura de alguém com cabelo muito longo, escondendo o rosto e o corpo atrás do batente. A partir daquele dia, Sam, tivemos a plena certeza de que não estávamos sozinhos naquela casa. O medo nos dominou completamente. Em uma certa madrugada, os computadores da casa pegaram fogo e quase sufocaram minhas filhas, que estavam dormindo. O pânico logo nos tomou e não tínhamos mais sossego.
A minha filha tirava uma foto e, ao revisar, sempre percebia algo de muito estranho. Lá estavam imagens de pessoas que não estavam vivas como nós. Eram espíritos. Em uma certa vez, na janela do quarto, enquanto eu e minha filha conversávamos no corredor, ela se virou de repente e tirou uma foto da janela. E para o nosso assombro, um homem e uma mulher nos observavam atentamente de dentro do quarto. E para piorar tudo, o micro-ondas ligava sozinho, mesmo desplugado da tomada. A minha filha foi com o celular para tirar fotos do aparelho, e na porta do mesmo apareceu uma figura grotesca, com a cara mais feia do mundo. Era como se estivesse gritando. Vivíamos em pânico constante, Sam. O meu marido não acreditava em nada, mesmo vendo todas as fotos. Até o dia em que algo tentou sufocá-lo enquanto ele dormia. Assustado, meu marido saltou da cama e me contou que havia tocado na mão daquilo que o sufocava. Mas aquilo estava pairando no ar. O medo estava nos consumindo. Então, resolvi chamar um pastor para poder orar na casa. O homem chegou no portão, deu meia volta e disse que não entraria ali. O bom pastor me aconselhou a deixar aquele local e me mudar para bem longe dali. Desesperada, eu fui até um padre, que rapidamente me perguntou se havia objetos da falecida na casa. Eu disse que sim. Ele então ordenou que eu juntasse tudo e colocasse para fora da casa, para queimar ou se não doar, afirmando que assim tudo se resolveria. Bem, fiz exatamente como o padre mandou, mas mesmo assim, os sustos continuaram. Em uma certa noite, eu estava deitada para poder dormir, de costas para a porta, e senti quando alguém deitou na cama comigo, bem do meu lado. Perguntei para o meu marido, pensando que fosse ele, se já havia trancado tudo, mas ele não me respondia. Assim que me virei, não havia nada ali, não tinha ninguém comigo. A nossa casa tem 2 andares, e por fora há uma escada que dá na entrada da garagem. Muitas vezes, ouvi o portão abrir e o carro entrar. Ficava esperando meu marido chegar, mas nada. Quando ia olhar, não havia absolutamente ninguém. Do meu quarto, é possível ver a cozinha, e de vez em quando, via sombras passando na cozinha, indo e vindo, sempre me observando. Eu as via pelo canto do olho, e então sumiam logo em seguida. Eu cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Se não fossem as fotos, poderiam dizer que era uma loucura coletiva. Mas então, pessoas de fora também começaram a ver coisas estranhas. Barulhos de passos, portas se abrindo sozinhas, torneiras que ligavam sozinhas e muitas outras coisas. A paz nunca mais voltou para a minha casa. As minhas filhas foram estudar em outra cidade. Não tinham mais coragem de viver ali. Então, me disseram para encher a casa de animais. Trouxemos gatos, cachorros e até um papagaio que pertencia à falecida dona, que ainda chama pelo nome dela. Os gatos sempre se assustam com algo que não vemos. Eu parei de tirar as fotos, pois perdi a coragem de ver o que poderia aparecer nelas. Hoje, Sam, ainda vivo por aqui, mas passo muitas noites em claro, sem dormir. Estamos pensando em nos mudar, pois até barulhos estranhos ouvimos durante a madrugada. Realmente, meus amigos, ainda tenho esperança de que um dia este lugar macabro seja limpo, mas mesmo assim, sei que jamais terei sossego nesse ambiente. Vivo meus dias em alerta constante,
ciente de que não moro sozinho em minha própria casa. Já relatei mais fatos e mostrei minhas fotos, mas somente Deus poderá me ajudar agora com isso que está acontecendo. Bom, eu descobri depois de muito tempo que aqui era um cemitério de escravos. Outros dizem que era uma fazenda de escravos ou coisas assim. Estou pesquisando de forma obsessiva e logo terei uma resposta. Bem, este foi o meu relato. Obrigado por ouvirem até aqui. Boa noite.